se encontra no Evangelho, assim nos escreveu João. O capítulo é o 10º capítulo, e nós vamos ler o versículo 27, 28 e o 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27, 28 e o 29. Leamos assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Podei-vos assentar. Se você entendeu o que você acabou de ler, você é uma pessoa privilegiada, porque você tem a certeza de uma coisa: ninguém te arrebata da mão do Senhor. Ninguém neste mundo visível e no mundo invisível tem o poder de tirar você da mão do seu Deus. E sabe o que isso significa? Segurança, meus irmãos. Nós somos seguros naquilo e naquele que nos chamou para a sua boa obra. Então, aquiete o seu coração, porque você foi selado, você foi comprado e ninguém te arrebata das mãos do Todo-Poderoso. O tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos pode até causar, num primeiro impacto, alguma surpresa ou algo que você venha pensar que não está certo, mas está certo. Salvos até o fim. Alguns pensam que existe alguma controvérsia, aqui não tem não. Nós somos salvos até a consumação dos séculos. No mês passado, outubro, foi comemorado o mês da Reforma Protestante. E aqui, neste púlpito dessa igreja, algumas mensagens foram embasadas nas 5 tulipas. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Gloria. Foi um privilégio participar desse momento, trazendo essas mensagens para a igreja, uma mensagem de conforto e segurança. Cada uma dessas mensagens que aqui foram pregadas no mês de outubro reafirmava a centralidade de Deus na nossa salvação. Elas nos apontavam que salvação vem do Senhor e nós a recebemos mediante a sua graça. De manhã, na escola dominical, o tema foi um pouco encaixado nessa mensagem que eu trago para a igreja. Eu até comentei que durante a semana eu penso nas mensagens, no texto, vou para a Bíblia e da Bíblia extraio o tema da mensagem. E coincidentemente, de manhã, conversamos um pouco, algo que nos traz um encaixe nessa mensagem de hoje, que foi fé salvadora. Existem fé. Nós temos fé que vamos arranjar um bom emprego. Nós temos fé que os nossos filhos prosseguirão nos caminhos que a gente ensina. Nós temos fé que o nosso time vai ser campeão. Temos fé.
Mas fé salvadora, só Deus dá. E se Deus te deu essa fé, Ele te garante que você vai até o final. Ele te dá total garantia, porque é Ele que nos chamou, foi Ele que nos selou, foi Ele que nos separou para a sua obra. Então, descanse, porque nós vamos falar do quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. E essa perseverança dos santos, tempos atrás, me trazia desconforto, me trazia um conflito interno, porque eu olhava para os 5 pontos e falava assim, bem, aqui depende de mim. A gente podia falar um pouco de todos os pontos, sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. Mas quando eu olho para esses 5 pontos e vejo perseverança dos santos, é o que mais me solta aos olhos, por causa do conflito que nos traz. Porque quando se fala sobre perseverança, se fala muito da pessoa. Aquela pessoa é perseverante naquilo que faz. Ela corre atrás, ela é resiliente. Ela tem brio, ela tem força, ela tem atitude. Então está escutando, é ele, é ela, é ele, é ela. Depende da pessoa quando a gente fala sobre qualquer tipo de perseverança. Fulano persevera demais no seu casamento, fulano persevera demais lá onde ele trabalha, na escola que ele dá aula. Mas quando a gente traz esse texto para a luz das Escrituras, nós percebemos que também não depende da gente. Porque o texto que nós lemos como base para essa mensagem diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E também diz lá no texto que ninguém arrebata-nos das mãos de Deus. Então a perseverança dos santos também é Deus que te dá essa força através do Espírito Santo que mora em você. É Ele que nos convence dos nossos delitos e dos nossos pecados. É Ele que fortalece os nossos passos, porque sem Ele nós não teríamos as mínimas condições de escolher seguir a vida que nós seguimos, que é Cristo Jesus, porque Ele primeiro nos escolheu e nos condicionou a perseverar até o fim. Meu irmão, você está seguro na mão do seu Pai. Descanse. Você pode ter muitas tribulações, você pode ter espinhos pelos caminhos, porque não vai ser livre disso, mas tenha certeza de uma coisa: o teu Pai que está no céu te dá total garantia que você vai vencer, porque nós somos mais do que vencedores nesse processo. O ponto que a gente vai falar aqui em 30 minutos, 25, ele é tão vasto que facilmente poderia se tornar uma série de mensagens só esse ponto, perseverança dos santos, ou uma série de estudos, por que não? Porque ele abre muitas lacunas, e a gente poderia estar fechando todas as brechas que nossos pensamentos poderiam nos levar. A confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 17, no parágrafo 1, ela faz assim, ó: os que Deus aceitou em seu bem-amado, Jesus, chamados eficazmente e santificados pelo seu Espírito, não podem cair em estado de graça, nem total e nem finitamente, mas com certeza perseverarão até o fim e serão eternamente
salvos. Meu Deus do céu, se você não quer essa afirmação, eu não sei o que a igreja procura. Porque só eu em escutar isso, eu já fico tranquilo, porque a minha salvação está na mão do meu Senhor. E Ele nos deu e Ele não tira. Irmãos, tenha plena convicção, você foi salvo, você é salvo e você permanecerá salvo para sempre. Essa é a verdadeira segurança da vida cristã. Você não perde a sua salvação. Rapidamente eu quero abrir um parênteses aqui, muito rápido, muito breve. A Bianca atende uma amiga lá em casa, lá, que ela faz alguns procedimentos de sobrancelha e tal. Aí a Bianca me chama, amor, vem aqui. Aí fui lá. A irmã estava com uma dúvida e um temor sobre a salvação dela, porque ela tem medo de perder a salvação. Aí eu falei, mas minha irmã, por quê? Jesus morreria na cruz, passaria por todas as afrontas que ele passou. Primeiro que ele deixa de ser Deus, se transforma em homem, só esse fato é humilhante para ele. Vai para a cruz, redime o pecador nele, santifica, purifica, transforma, morre, ressuscita, é assunto ao céu, para falar para você aqui, ó, dentro desse bilhete aqui está a tua salvação, mas cuidado, se você perder esse bilhete, você perde a salvação. Eu não consigo entender, minha irmã, todo esse processo que Jesus fez para salvar você, e ele te diz no final, agora é contigo? Tudo que eu fiz foi pela metade, daqui para lá você completa. Aí ela ficou olhando, falei, tenha certeza de uma coisa, minha irmã, você é salva em Cristo Jesus, você é salva em Cristo Jesus. Mas eu sou pecador, eu peco, tá, você é pecador, eu também sou pecador, vamos continuar pecando, mas o Espírito Santo que nos move, que habita em nós, ele fala para a gente assim, meu querido, se arrependa, e a gente vai para os pés do Senhor nos arrepender. Essa é a maravilhosa questão, porque o Espírito Santo sempre está nos movendo, dizendo que somos pecadores, e nós sempre vamos estar aos pés do Senhor, com os nossos pedidos de perdão nas mãos, falando para Deus, Senhor, eu sou pecador, me perdoe. E nós não temos prazer no pecado, podemos pecar, mas nós não temos prazer no pecado, porque o Espírito Santo de Deus age em nós como esse limitador. Se alguém aqui ainda está em dúvida, esse é o momento de deixar a dúvida lá fora, porque Deus, Ele honra com Ele, a palavra dEle, que Ele vai te salvar até o final, Ele vai garantir para você a tua vitória, até o final, até Cristo voltar e buscar a sua igreja. Você está lá, o teu nome está naquele livro, o livro já foi escrito antes da fundação do mundo, e o teu nome está lá, não será apagado. Ninguém apaga o seu nome daquele livro, porque está selado. Você foi chamado eficazmente, justificado e santificado. O Espírito de Deus, ele produz em nossos corações ódio ao pecado e não prazer. O cristão pode até tropeçar, mas nunca vai viver confortavelmente no pecado. Eu quero deixar para a igreja a leitura de Romanos 6. Anotem, leiam em casa, todo Romanos 6, e que você vai ver que maravilha
que Deus deixou o homem escrever para nós, inspirou homens através do seu Espírito para escrever a sua palavra para nós. Romanos capítulo 6, leia na sua casa para você ver, deguste cada versículo de Romanos 6 durante a semana, durante o mês, pense, medite, que você vai ver, tu vai achar um tesouro escondido ali. 2 Timóteo capítulo 2, 19, fala assim, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhes pertencem. Pertencimento, você pertence a um Deus que não volta atrás com a sua palavra. A presença do Senhor nos crentes, ela é desenvolvida através da Trindade. O amor livre e imutável do Deus Pai, que não muda com circunstâncias alguma. A intercessão de Jesus Cristo, nosso advogado. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o terceiro, que a obra do Espírito Santo nos regenera, nos sustenta, nos capacita a viver uma vida para Deus. Não nos preservamos porque nós somos fortes. A nossa perseverança não depende da nossa força, porque nós somos fracos. A nossa perseverança vem do Senhor. Ele te garante, Ele te conduz, é o Senhor. Eu vou afirmar várias vezes, para não deixar nenhuma dúvida, que salvação você não perde. Não perde. Desviei, estou no mundo. O irmãozinho era bênção aqui, desviou, está no mundo. Ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã, porque o selo com que ele foi selado, um dia vai incomodá-lo, e ele voltará aos pés do Senhor, porque ele vai ver que ele está perdendo tempo lá fora, e que o mundo não pertence a ele, e ele não pertence ao mundo, e ele volta para os pés do Senhor. Veja o exemplo do filho pródigo. Pai, eu quero tudo que me for de direito, vou embora. Ninguém pede herança ao pai quando o pai está vivo, correto? Mas o pai deu, e ele foi. Acabaram, você conhece a história, acabou o dinheiro, foi comer os restos dos porcos. A gente fala das bolotas, o pastor trouxe dizendo que era lavagem. Ele foi comer a lavagem dos porcos. Aí ele, lembrou. Ele lembrou? O Espírito Santo lembrou. Na casa do meu pai, os trabalhadores, os servos são melhor tratados do que eu. Vou voltar para lá como servo. E ele queria voltar como servo. Quando ele volta para a casa do pai, o pai avista de longe, corre atrás dele, coloca aliança e sandália nos pés. O meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e houve grande festa. A pessoa que é selada pelo Espírito Santo, que ela é regenerada, que ela foi santificada, ela sai dos caminhos do Senhor, mas ela volta para o caminho do Senhor. Mas ela não volta porque a força dela trouxe ela de volta, porque o Espírito Santo, que nunca abandonou, a faz a lembrar que ela tem um pai, e que vai esperá-la de braços abertos. Você que está assistindo pela internet, você tenha certeza disso. Se você foi regenerado, selado, santificado, justificado, está fora do caminho do Senhor, o Senhor te trará de volta. Porque ninguém pode ser perdido, ninguém pode ser arrebatado da mão do Senhor. Vocês estão escutando isso aí, Está lá no mundo lá, não nos apraz, não traz conforto nenhum para o nosso coração isso, não nos traz alegria,
O que traz alegria é estarmos aqui, na casa do nosso Deus. Louvamos, oramos, cantamos, nos congratulamos, apertamos a mão, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. E agora nós estamos escutando a mensagem do Senhor. Isso nos traz alegria. É isso que nos traz conforto. E vamos para os nossos lares, sabendo que o Senhor nos acompanha, Ele nos livra de todo o mal. O apóstolo Paulo, ele, em Romanos 7, 18, 20, ele escreve assim, ó: querer o bem está longe de mim, e não o realizo, mas o mal, esse que não quero, eu faço. Paulo, servo do Senhor, um dos maiores doutrinadores da igreja, o maior escritor do Novo Testamento, ele tinha a certeza que quem chamou ele para a obra era fiel para sustentá-la até o final. E ele ainda conclui assim, ó: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Salvo, selado, miserável homem que eu sou. A perseverança não dependia dele, mas do Espírito Santo que habitava nele, e é o mesmo Espírito que habita em nós. E não seria diferente conosco? Seria diferente conosco? De forma alguma. Eu tenho um amigo, só que a gente já está afastado há muito tempo, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, que ele me contou um caso. Mais um parênteses aqui que eu vou abrir rapidamente. Tem tudo a ver com a palavra. Ele pecou. Não quero entrar aqui no mérito. Ele pecou. E quando ele caiu em si do pecado que cometeu, ele falou que saiu desesperado na rua, andando: perdi minha salvação, perdi minha salvação, perdi minha salvação. Por causa do pecado que ele cometeu. Aí eu falei: meu irmão, se salvação se resumisse a isso, acho que a gente estava perdido toda hora. Todo momento, pastor. Perdido. Meus irmãos, perdido, porque pecamos. Pensamento, palavras e obras. Pecamos. Então Deus está lá, apaga, pecou. Aí daqui a pouco faz uma boa ação, escreve de novo. Aí minutos depois, anjo, apaga aí. Acho que de tanto apagar e escrever, aquela parte da página vai estar rasgada. O Senhor te deu a salvação, Ele te garante a vitória. Meus santos, igreja imaculada do Senhor, a perseverança dos santos, que é o quinto ponto da nossa doutrina, nos diz que vem do Senhor essa força. Não depende de mim, não depende de você. O que depende de nós é obedecê-lo. Isso depende da gente. Obedecer a sua palavra. As demais coisas é com Deus. Ele já escreveu toda a história, ele já sabe o número daqueles que serão salvos. Quando ele escreve o início, ele já sabe o final. E você está nesse final, e glória a Deus. Glorifique ao Senhor, porque você é um escolhido dentre milhares. 7 bilhões de pessoas no mundo, e você faz parte da família do Senhor. 7 bilhões de pessoas hoje, fora as que já se foram e aquelas que ainda hão de nascer. E você faz parte daquela grande multidão que em Apocalipse diz: quem é essa grande multidão? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
somos nós, igreja. Sou eu e você. Eu já quero caminhar aqui para a conclusão, para considerações finais, dizendo que Cristo morreu na cruz de forma definitiva, substitutiva e perfeita. Ele nos deu vida eterna, colocou-nos em suas mãos e garantiu que ninguém poderá ser arrancada delas. A perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança de Deus em nós. Leve essa certeza para a sua casa. Encha o seu coração dessa alegria. Eu sou permanentemente salvo em Cristo Jesus. Tenha gratidão por esse Deus que te escolheu. E tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida sincera diante do Senhor. Em Cristo, nós estamos seguros. Em Cristo, nós estamos firmes. E em Cristo, permaneceremos até o fim. Que o Senhor possa te abençoar, que Ele te abençoe e que Ele te guarde até a consumação dos séculos. Amém.